Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe todos aqueles que estão firmes e fortes no propósito da leitura da Bíblia. Vamos dar continuidade aqui, Lucas, capítulo 4, 5 e 6. E o livro aqui de Lucas, no capítulo 4, fala aqui da tentação de Jesus. Então, o início e também o início do seu ministério, né? Então, após o batismo com o Espírito Santo, vem aqui sobre o Senhor Jesus. Ele agora está cheio do Espírito Santo e ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Então é muito importante a gente entender aqui, porque você pode estar passando dois tipos de deserto, né? O deserto que o Espírito Santo te leva, ele vai te dar força para você suportar e para você vencer. O deserto que você leva, que você vai por conta das suas escolhas erradas e decisões erradas, a pessoa ela sofre. O deserto que o Senhor Jesus foi levado foi pelo Espírito Santo. E por isso, diz aqui as Escrituras Sagradas, que ele venceu. Então, isso é diferente. Então, nós entramos aqui no deserto por escolhas erradas, pela desobediência, ou o Espírito Santo nos conduz ao deserto. E se é o Espírito Santo que nos conduz, então nós vamos vencer. Então guarda, isso é muito diferente, né? Agora Jesus está cheio do Espírito Santo e ele é conduzido ao deserto, onde ele vai ser tentado por Satanás. Depois de Jesus estava 40 dias, foram 40 dias de jejum, e no auge ali dos 40 dias aparece Satanás. Então transforma essas pedras em pães. Se você me adorar aqui, eu te dou todos os reinos. Se você pular daqui, ó, pula daqui. Então o mal ele vai tentando. Foram as três coisas que Satanás falou, né? Levou ele num lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e de todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Ó, se você me adorar aqui agora, tudo vai ser seu. A segunda coisa, Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só ele prestarás culto. Amém? E tá aqui. O diabo levou a Jerusalém e colocou-lhe a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filhos de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito para que te guarde. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito isto, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Sendo determinado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então, o Senhor Jesus, ele venceu com a palavra. E por que nós estamos no estudo da palavra? Porque você também, através da palavra de Deus, é a melhor arma que você tem para usar contra o inferno. Você usa a palavra, você vence a tentação, você vence a luta através da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui firmes e fortes lendo a palavra do nosso Deus. E isso é algo glorioso, isso é algo magnífico. Vamos usar a palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus, nós vencemos. Muitas são as pessoas, como aqui o Satanás, né? Usa texto isolados. Então, Jesus venceu por meio da palavra. Foi a ferramenta que ele venceu, através da palavra. Então, Jesus inicia aqui seu ministério, ele retorna a Nazaré, a sua cidade natal, e lá na sinagoga, ele abre o livro da lei. Então, ele lê ali o profeta Isaías, né? Isso aqui é muito forte. Jesus é rejeitado em Nazaré
Então aqui ele abriu, deixa eu achar aqui para vocês. Então levantou para ler e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desculpa. Abriu-lhe e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ali já era o apontamento que ele era o Cristo. E muitas pessoas rejeitaram o Senhor Jesus. Ali ele foi rejeitado. E diz as escrituras sagradas que quiseram jogar ele precipício abaixo, né? Então, ali ele foi rejeitado, no penhasco, né? Queria jogar o Senhor Jesus no penhasco, lançar ele no penhasco. E hoje não é diferente. Quando nós pregamos a palavra de Deus também é uma guerra. Então o penhasco, como aqui, é muito alto, era muito alto, mas aqueles demônios foram repreendidos. No verso 31 ao 44, fala aqui do ministério do Senhor Jesus, dos milagres. Lucas era um médico e ele conta aqui os detalhes. Então, Cafarnaum era uma cidade estratégica que ali vinha todos os povos e por isso que ali Jesus, em Cafarnaum, ele fez muitos milagres e a notícia do evangelho ia se espalhando por todas as cidades, por todas as circunvizinhanças. Então, é algo glorioso, magnífico. Então, essa mensagem é para espalhar. Ali ele começou a expulsar os demônios, ali ele curou a sogra de Pedro, ali ele pregava também para outras cidades. Está aqui, Jesus expulsa um demônio, um espírito imundo. Então ele desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos os ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veste para nos destruir? Sei de quem tu és, o Santo de Israel." Jesus repreendeu e disse: "Cala-te e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Amém? É muito forte. O poder de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças, e ele continua aqui o ministério do Senhor Jesus com autoridade, com poder, com milagres. Jesus sai da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E ali Jesus, ele cura a sogra de Pedro, Simão, que é Pedro. Então, o ministério do Senhor Jesus, com toda autoridade e poder. Amém? No capítulo 5, fala que olha só o que diz o capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos. Capítulo 5, ele chama os primeiros discípulos, do verso 1 até o verso 11. Aqui fala da primeira pesca milagrosa. Nós vamos ver aqui essa pesca, a primeira, essa pesca extraordinária que vamos ver aqui o chamado de Pedro, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então Jesus vai aqui ensinar à beira do lago de Genazaré e após ele pregar, ele vai instruir Pedro, que havia já pescado com seus amigos toda noite, toda madrugada, e ele não pegou nada. E Jesus falou assim: vai para o lugar alto, sai do raso, lança a rede do lado direito. E Pedro obedeceu e pegou uma grande quantidade de peixes. Então ali foi algo, um milagre, essa pesca milagrosa, eu posso dizer assim. Então ele tinha pescado a noite inteira, não conseguiu nada, mas ele falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede.
Então, Pedro falou para Jesus, ó, afasta-se de mim porque eu sou pecador. E Jesus falou para ele, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. Ali, naquele momento, o Senhor Jesus chamou Pedro. Naquele momento. Pastor, mas ele nunca tinha visto Pedro. Naquele momento, ele chamou Pedro. Jesus, ele nos ensina que, apesar disso tudo, Pedro tinha um chamado para a obra de Deus, né? E testificou. Então aqui eles sobreviviam da pesca, eles eram pescadores, tá aqui João, Tiago, Pedro, mas quando eles receberam o chamado, eles obedeceram. No verso 12 até o verso 16, a cura de um leproso. Então o leproso tinha que ficar num lugar distante, num lugar retirado. Jesus tocou naquele homem, não podia tocar, o leproso não podia se aproximar. Mas o Senhor Jesus declara a cura daquele homem. E para que o leproso viesse voltar, o sacerdote tinha que canalizar ele. O sacerdote tinha que ver tudo para que o leproso viesse voltar e testificar a cura dele. E eu creio, como diz as escrituras sagradas, ele foi curado. No verso 17 ao verso 26, fala aqui de um paralítico, que Jesus estava realizando a célula, e a célula naquela casa estava cheia, e 4 amigos desceram aquele homem pelo telhado. E Jesus, vendo-lhe a fé dos amigos, curou aquele paralítico. E a primeira coisa que Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Primeiro o espiritual. Quando o seu espiritual está bem, pode ter certeza que Deus vai te dar força, te capacitar para você vencer todos os problemas. Então Jesus não falou assim, seja curado, não. Jesus falou, estão perdoados os seus pecados. Vai e não peques mais. Então, primeiro, sempre é o espiritual. O espiritual é tudo na nossa vida. Que nós venhamos estar bem em o nome do Senhor Jesus. Então, aquele paralítico, ele saiu dali andando, né? Então, os fariseus começaram a questionar aquilo ali. E falar, poxa, como que pode um homem perdoar pecados? E já começaram a se levantar contra o Senhor Jesus, né? No verso 27 até o verso 32, o chamado de Levi, pastor, quem era Levi? Era Mateus, um cobrador de impostos. Jesus chama ele para servi-lo. Então aqui Jesus começou a chamar os discípulos. Um homem que não tinha uma boa fama, cobrador de impostos, um homem que ninguém gostava, mas Jesus estava ali. Jesus chamou Levi. E os publicanos, os fariseus, eles não gostavam, porque Jesus, ele almoçava com aquelas pessoas, estavam na mesa com aquela pessoa. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus estava comendo com os pecadores. Jesus estava com os pecadores. Mas o Senhor Jesus, eu quero que você venha entender isso, ele não pegava o costume daquelas pessoas. Pelo contrário, Jesus influenciava. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E por isso ele estava ali. Então ele chamou, como diz aqui as escrituras sagradas, Levi. Ele falou, eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores. Então é muito forte isso. Jesus, ele nunca imitava a conduta daquelas pessoas. Ele sempre era um exemplo. E que venhamos ser também este exemplo para brilhar e fazer a diferença. O verso 33 ao 39, tá aqui as pessoas, deixa eu até ler isso daqui, do 33 ao 39, do capítulo 5, e é muito forte esse versículo aqui, ó. Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles disseram, os seus discípulos, os discípulos de João, jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Rapaz, as pessoas, elas se incomodam com tudo, né? Se incomoda com tudo. Jesus falou, eu estou aqui, não é necessário. Não é necessário, eu estou aqui. Por que eles vão jejuar se eu estou aqui? Jesus falou assim, ó. Jesus respondeu, podem vocês fazer
convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Como que o noivo vai jejuar? É ou não é? Olha só, repetindo aqui, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Como que pode os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Então Jesus falou, estou aqui. Toda a sabedoria, a direção do Espírito Santo estava com o Senhor Jesus. Então eles contou a parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e eu costure uma roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará na velha. Então, é muito glorioso isso. E ele continua aqui, Jesus foi interrogado, e ele continua falando acerca que no capítulo 6, o capítulo 6 diz assim, ó, o Senhor do sábado. Jesus, ele veio quebrar todo tipo de protocolo. Você sabe que os fariseus, os publicanos, o sábado passou a ser mais importante que as pessoas. O sábado é um dia de descanso. E quantas são as pessoas que o dia do seu descanso é segunda, é terça, é quarta? O importante é você separar o dia do seu descanso. Por isso que Jesus, ele fazia muitos milagres no sábado e eles não gostavam disso. Então, tanto é que a igreja primitiva, desde o passado, não era mais o sábado, era o domingo. E hoje é o domingo, primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. É uma verdade para muitos. Para muitos, o domingo é um dia de descanso. Mas também tem pessoas que domingo, segunda-feira, também é um dia de descanso. E diz assim, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e derrubar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Então o sábado se tornou mais importante que as pessoas. Eles não queriam que fizesse nada no sábado, mas Jesus e os seus discípulos quebraram esse protocolo. E diz assim, Jesus lhe respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi enquanto ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença. Hoje Jesus falando de Davi. Comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e deu também aos seus companheiros? E então eles lhe dizem, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. E aqui fala aqui a escolha dos 12 apóstolos, no capítulo 6, a benção dos ais. Então, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo, serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos os que procuravam tocar nele, porque dele saía poder para curar o todos. Olhando para os seus discípulos, disse, bem-aventurado vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino dos céus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque haverão de rir. Bem-aventurado serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do meu filho, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e salte de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Amém? Então Jesus, ele foi explicando para todas essas pessoas acerca esse sermão da planície, né? Falou do sábado, do sétimo dia, que é um dia de descanso, nós falamos aqui. Também falamos da igreja primitiva, que hoje é o domingo. Falamos de Davi, que comeu o pão no sábado. É, na verdade,
do 12 até o versículo 16, e a escolha dos apóstolos. Do 12 até o 70, ele retira-se para orar e pede a direção ao Pai. No versículo 17 ao 40, ele desceu do monte, né? Por isso que e explicou tudo isso, né? Essa benção aqui do monte das bem-aventuranças, falou dos ais. No versículo 24, fala que nós temos que amar, do 27 ao 30, amar os nossos inimigos. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, mas aqui está falando que nós temos que amar os nossos inimigos. Pastor, mas é muito difícil. Mas está aqui, ó, amar os nossos inimigos, é ter misericórdia. Em Efésios capítulo 5, no versículo 1, nós temos que ser imitadores de Cristo. No 43 ao 49, fala da árvore, deixa eu ler para vocês aqui, e os seus frutos, e que seus frutos sejam bons, e que você venha estar na rocha. Amém? Está aqui, ó, o amor aos inimigos, o julgamento ao próximo, a árvore e os seus frutos. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins. Se você é uma árvore boa, você vai dar frutos bons. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore que é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. É muito forte. E aqui fala do prudente e do insensato. Porque o Senhor não fazem o que digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticam. É como um homem que constrói uma casa e cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Aquele prudente, aquele que ouve, é aquele que coloca sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus. Aquele que é insensato é quem constrói na areia. E quando vem as lutas, as dificuldades, os ventos, a casa ela cai por terra. E que eu e que você, que nós venhamos ser prudentes, que a nossa vida venha estar apoiada no Senhor Jesus. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Hoje demorou um pouquinho, mas pode ter certeza que nós vamos chegar lá. Tá certo? E se nosso Deus permitir, segunda-feira nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a todos e nesta noite eu aguardo todos vocês às 20 horas na nossa célula aqui na Avenida Guapira 815 e domingo às 9 horas da manhã no nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até mais.